Um choque abalou sua vida. Seu próprio irmão, Mark, ousou pedir a mão de sua amada noiva, Jen, na frente de toda a família. Sentimentos e dilemas familiares surgem, enquanto segredos ocultos e paixões reprimidas se desvendam. Não esqueçam de se inscrever em Terráqueos. Meu irmão pediu minha noiva, ex dele, em casamento e eu estou furioso. Meu, 28 anos, irmão, Mark, 26 anos, costumava namorar minha noiva, Jen, 26 anos, há um ano. Para contextualizar, eles namoraram em agosto de 2022. Eles só ficaram juntos por um mês antes dele terminar com ela porque estava entediado de estar em um relacionamento e nunca realmente quis se estabelecer de qualquer maneira. Na época em que estavam namorando, eu estava em outro estado, então eu não tinha ideia de que ele tinha uma namorada e eu não fazia ideia de quem era Jen até conhecê-la. Eu conheci Jen em um bar quando me mudei de volta em outubro e nos demos muito bem. Ela era facilmente a mulher mais bonita e inteligente que eu já conheci, e nos encontramos algumas vezes antes de oficializarmos nosso relacionamento. Avance rápido para dezembro e finalmente mencionei ela para minha família e propus que eles a conhecessem no Natal. Eles sabiam que eu estava em um relacionamento, mas eu não sou muito aberto sobre minha vida pessoal, então mantive os detalhes sobre ela no mínimo até saber o quão sérios nós realmente éramos. Meus pais pediram para ver fotos e começaram a passar meu telefone em volta da mesa de jantar. Mark viu e explodiu, me chamando de irmão de merda por estar namorando sua ex-namorada e exigiu que eu terminasse com ela. Eu recusei. Quando perguntei a Jen sobre isso, ela confirmou que eles namoraram e me deu detalhes sobre o término deles. Levou algumas semanas, mas eventualmente Mark parou de mencionar meu namoro com sua ex e pensei que ele tinha superado isso. No aniversário de Jen deste ano, a levei para um jantar chique com nossas famílias e os amigos mais próximos dela e a pedi em casamento. Mark surtou novamente e explodiu por eu tê-la pedido em casamento, o que eu e minhas irmãs imediatamente desaprovamos. O incidente aconteceu no último fim de semana. Mark havia ficado bastante quieto em relação a toda a situação nos últimos 2 meses. Eu não o via muito e imaginei que ele tinha reduzido o contato comigo, o que não me incomodava, então ele nos convidou, eu e Jen, para um jantar em família em seu apartamento com meus pais e irmãs. Eu achei estranho, mas meus pais e irmãs também iriam, então concordamos em ir. O jantar foi agradável, nada muito extravagante, e passamos para a sala de estar para conversar. Cerca de 30 minutos em uma conversa normal, Mark se levantou e disse que tinha um anúncio a fazer. Ele fez um discurso longo sobre estar feliz por ter sua família ao seu redor para o grande momento dele, depois se ajoelhou e tirou um anel barato enquanto pedia Jen em casamento. Jen estava confusa e obviamente desconfortável, e exigiu que ele guardasse o anel e se levantasse. Meu pai tentou pegar Mark, mas eu cheguei primeiro e o acertei. Não vou repetir a maior parte disso, principalmente porque eu estava muito irritado para ouvir a maior parte, mas ele disse algo ao longo das linhas de querer me mostrar que Jen não estava realmente interessada em mim e só queria se vingar dele. Antes que a situação piorasse, meus pais me retiraram às pressas e prometeram conversar com ele. Já se passaram alguns dias desde que aconteceu e eu ainda estou muito chateado. Não sei o que fazer neste ponto. Estou com medo de que Jen possa ter dúvidas sobre se casar comigo por causa disso. Alguma orientação? Edição. Primeiramente, obrigado por ler e responder. Li os comentários entre ontem e esta manhã, e foram feitos pontos válidos. Não há uma atualização, pois as únicas pessoas com quem conversei desde aquele jantar foram Jen e minha irmã mais nova. Quero esclarecer algumas coisas que vi nos comentários. Jen e eu estamos noivos recentemente. Foi um daqueles sentimentos em que ambos sabíamos que estávamos nisso a longo prazo. Por mais rápido que seja, tenho certeza sobre ela. Quando nos conhecemos, fui eu quem se aproximou dela, não o contrário. Se ela sabia ou tinha suspeitas de que éramos parentes, eu não sei. Perguntei depois de descobrir que eles namoraram, e ela disse que não tinha ideia. Não tinha motivo para duvidar disso, mas posso admitir que essa reação, aparentemente, exagerada de Mark levanta bandeiras vermelhas. Eu não tinha ideia de que ela e o Mark namoraram quando a conheci. Eu e o Mark não somos próximos de forma alguma. Costumávamos ser, mas à medida que crescemos, nos afastamos e conversamos cada vez menos. Antes de eu voltar, nós realmente não nos falávamos muito, exceto em ocasiões especiais como o aniversário dele ou o meu. Jen sabia da minha família, mas não muito até que eu decidisse apresentá-la a eles.
Quando ela e o Mark se encontraram, novamente, não tive a sensação de que houvesse sentimentos residuais de ambos os lados. Ela não o tratou como um estranho, mas também não foi excessivamente carinhosa com ele. Me disseram que esse relacionamento durou um mês. Eu não achei que precisava da permissão do Mark para pedi-la em casamento, mas talvez isso tenha sido errado da minha parte. Não tenho certeza. Isso dito, planejo conversar com o Mark neste fim de semana para esclarecer tudo e descobrir o que está acontecendo. Nunca pedi a versão dele sobre o relacionamento deles, o que é minha culpa por não fazer minha devida pesquisa. Se algo importante ou esclarecedor acontecer, eu vou atualizar. Mas por enquanto, é tudo o que tenho. Não ceda aos comentários do tipo, mas ele é da família. Felizmente, não ouvi muito essa conversa de ele é da família, além da minha mãe e algumas tias. Elas me conhecem o suficiente para saber que meu relacionamento com ele não é forte o bastante para eu tolerar o desrespeito dele, especialmente em relação à minha noiva. Seria perda de tempo para elas. Sobre a noiva. Sim, acho que não preciso me preocupar com ela voltando. Seguro dizer que ela também não suporta ele, haha. Atualização. Primeiro, quero agradecer a todos por lerem. Foi um fim de semana agitado, então não tive a chance de responder a muitas pessoas, mas fiz edições com respostas às perguntas mais comuns que vi nos comentários da postagem original. Novamente, obrigado. Eu aprecio tudo, até as críticas. Agora, a atualização. Liguei para o Mark e pedi para ele se encontrar comigo na minha casa para conversar. Eu disse a ele que preferiria que a gente estivesse presente na conversa também, mas estava tudo bem se ele não quisesse que ela estivesse lá. Ele concordou em conversar com ambos e apareceu na minha casa por volta do meio-dia hoje. Ficou bastante silencioso por alguns minutos antes de eu iniciar a conversa. Eu me desculpei por não tê-lo avisado que planejava pedir a Jen em casamento, e também pedi desculpas por tê-lo agredido. Ele disse que era o que fosse, mas que apreciava a desculpa. Eu então contei a ele o que Jen havia dito sobre o relacionamento deles e o término quando perguntei a ela, e perguntei se era verdade. Basicamente, eu disse que a reação dele ao longo de toda essa situação tinha sido extrema e eu queria ter certeza de que não estava entendendo mal o relacionamento deles ou minimizando o quão sério era. Ele confirmou que eles namoraram apenas por algumas semanas e que ele terminou com ela porque perdeu o interesse. Jen perguntou se ele estava agindo assim porque ainda tinha sentimentos ou arrependimentos em relação ao término com ela. Ele disse que podia admitir que achou que ela estava mais atraente do que quando a viu pela última vez, mas que não havia sentimentos ou arrependimentos. Ele disse que simplesmente não gostava de ver uma garota com quem ele namorou, mesmo que tenha sido por um curto período, com seu irmão mais velho, e como homem, eu não deveria tê-lo desrespeitado perseguindo algo com a ex dele. Eu lembrei a ele que eu não tinha ideia de que eles tinham namorado, então não foi como se eu tivesse feito isso conscientemente sabendo de seu histórico juntos. Ele deu de ombros e disse que não importava, eu ainda deveria ter terminado. Ele estava convencido de que, se as situações fossem invertidas, ele teria feito a mesma coisa, o que eu duvido. Eu perguntei a ele por que ele propôs a ela se não tinha sentimentos remanescentes. Para resumir, ele estava falando sobre isso com um de seus amigos que estava por perto quando Mark e Jen namoravam, e o cara plantou a ideia na cabeça dele de que talvez Jen soubesse desde o início que éramos parentes e estava fazendo isso para se vingar dele, considerando que Jen tinha ficado obcecada por ele depois que terminaram. Ele e seu amigo acharam que seria uma boa ideia testar isso e ver se estavam certos, então ele teve a ideia de pedi-la em casamento para ver se ela terminaria comigo por ele. Jen pediu a ele para elaborar porque ele achava que ela ainda estava obcecada por ele, e ele disse que ouviu dizer que ela estava perguntando sobre ele após o término do relacionamento e ainda frequentava os lugares onde costumavam ir, então era uma suposição válida. Então, para ela aparecer aleatoriamente com o irmão dele confirmou suas suspeitas. Jen disse a ele que só perguntou sobre ele uma vez após o término do relacionamento e que estava frequentando esses lugares com amigos antes de começarem a namorar, e que ela não deixaria de ir a esses lugares por causa de um término. Ela também disse a ele que ficou ofendida com a ideia de que ela se rebaixaria a perseguir um relacionamento comigo apenas para se vingar dele. Ele deu de ombros e fez um pedido de desculpas meio desinteressado, mas disse que ela precisava ver as coisas do ponto de vista dele. Ele perguntou a ela se ela realmente não sabia, e ela disse a ele que não percebeu a semelhança entre nós até estarmos na mesma sala, e que nós não agimos nada parecidos, então isso nunca passou pela mente dela. Ele disse, ok.
E isso basicamente encerrou a conversa. Ele me disse antes de sair que eu poderia retirar o convite dele para o casamento, pois ele não conseguia se sentir à vontade em apoiar nosso relacionamento, sabendo que ele já namorou com ela. Eu disse a ele que ele não precisava se preocupar com isso, pois ele provavelmente seria desconvidado de qualquer maneira. Já se passaram algumas horas desde nossa conversa e me sinto melhor. Meus pais não estão muito felizes por ele ter sido desconvidado, mas entenderam que foi uma decisão mútua e provavelmente para o melhor. Minhas irmãs me disseram que sabiam que ele não tinha uma boa razão para ser um idiota e não me culpam por não querer tê-lo no casamento. Por enquanto, pretendo limitar o contato com Mark e duvido que ele entre em contato comigo tão cedo. Mais uma vez, quero agradecer a todos por lerem e comentarem, e se algo significativo acontecer, vou atualizar novamente. Porque ela não conhecia sua família. Nós não tínhamos discutido muito sobre minha família no início do nosso relacionamento. Saí de casa para me afastar deles, meus pais especificamente, e comecei a me reconciliar a pedido da minha irmã quando decidi voltar para casa. Fui aberto sobre não ser próximo deles quando Jen perguntou, e ela ficou bem em ficar no escuro considerando as circunstâncias. Eu preciso de orientação sobre como confessar ao meu cônjuge. Eu recentemente traí meu marido de 5 anos durante uma viagem de trabalho. Bebi com meus colegas e meu superior até meia-noite. Quando estávamos indo para nossos quartos, um dos colegas me convidou para o quarto dele. Por algum motivo, eu concordei. Ambos estávamos bêbados naquele momento, e ele começou a me beijar e me acariciar, e eu retribuí. Não tivemos relações sexuais, apenas porque ele não conseguiu manter a ereção. Fiquei no quarto dele até às 3 da manhã, quando acordei e fui para o meu quarto. Quando acordei, estava sem blusa, mas com as calças. Além disso, tirei fotos com meu celular, embora não me lembre de ter feito isso. Já se passou uma semana desde então, e estou me sentindo muito culpada a ponto de ele ter perguntado se estou doente ou se algo está me incomodando. Não sei como ter essa conversa com ele. Ele é o amor da minha vida e não consigo imaginar uma vida em que ele não faça parte dela. Tenho lido algumas coisas e muitos conselhos dizem que às vezes é melhor esconder a verdade do cônjuge, pois não faz nada além de magoá-los. Mas tudo o que li neste fórum diz que devo ser honesta com ele. Portanto, preciso de conselhos sobre como confessar a ele? Será que confessar vai magoá-lo mais do que se eu guardar esse segredo para sempre? Eu sei que minhas palavras não valem muito, mas nunca mais o trairei. PS, tenho 38 anos e ele tem 37 anos, não temos filhos. Diga a ele, obviamente. Algumas considerações. Acho que colocar isso por escrito e estar presente enquanto ele lê é uma boa maneira de abordar o assunto. Não precisa ser um romance, mas o suficiente para abordar os pontos óbvios. Isso elimina suas emoções e permite que ele processe as dele sem ter você na frente dele em uma bagunça emocional, chorando e com o nariz escorrendo por toda parte. Dito isso, o porquê é o grande ponto que ele vai querer entender. Em meu relacionamento em andamento, aprendi que minha parceira nunca será capaz de responder completamente a essa pergunta. A terapia pode ajudar, mas nunca é garantia de fornecer a resposta verdadeira. Esteja preparada para essa pergunta. Acredito que, às vezes, o álcool é simplesmente o culpado. Não precisa haver algum trauma de infância profundo ou algo do tipo. Essa não é uma opinião popular aqui. Mas, como alguém que já foi um grande bebedor, posso apreciar que você faz coisas estúpidas quando está bêbado. Compreender que isso não é uma desculpa, mas sim um possível motivo é fundamental. Estou apenas colocando isso aqui porque parece que você não consegue identificar uma razão clara. Parabéns por encontrar uma maneira de abordar o que você fez. E se ninguém lhe disse isso, você de fato não é o diabo. Você é um ser humano que cometeu um erro. Boa sorte! Obrigado pela ideia da carta, posso escrever e estar presente quando ele a ler. Atualização. Eu nem sei como processar isso, mas estou esperando poder receber alguns bons conselhos novamente. Ontem, depois de fazer minha postagem, escrevi uma carta para meu cônjuge e a entreguei a ele assim que ele entrou em casa. Ele estava muito magoado e chateado, e também não acredita que eu não tenha tido relações sexuais com meu colega de trabalho. Então, ele me pediu para deixá-lo sozinho com seus pensamentos. Quando ele finalmente voltou, ele disse que podemos trabalhar em nosso casamento assim que ele conseguir um quarto com alguém e tiver não relações sexuais com ela, assim como eu fiz com meu colega de trabalho.
Ele disse que essa é a única condição dele para a reconciliação, e depois ele saiu para ficar com o irmão dele. Ele me deu até domingo para tomar uma decisão. Estou completamente perdida aqui, mal comi desde que ele saiu e tenho chorado sem parar. Eu quero desesperadamente ligar para ele, mas ele disse que não deve receber chamadas a menos que eu tenha uma resposta. Será que ele ter relações sexuais com outra pessoa o fará querer ficar comigo? Existem casais aqui que fizeram isso e ainda assim ficaram juntos? Tenho certeza de que estou deixando de fora muitos detalhes, mas honestamente não consigo me concentrar na digitação. Estou tendo imagens dele com outra pessoa e isso é deprimente. Por favor, me ajude. Descobri que meu marido me traiu, mas eu também o traí anos atrás, então não tenho certeza de onde isso nos deixa. Alguém me disse para postar aqui e estou procurando orientação para o meu casamento. Meu marido, 32 anos, e eu, 28 anos, estamos casados há 4 anos e juntos há 6. Temos um filho de 7 meses. Nosso relacionamento tem sido em grande parte ótimo. Nós nos amamos, temos uma ótima vida e estamos apaixonados pelo nosso filho. Ambos ganhamos um dinheiro decente e a vida era boa. Eu o traí muito no início do nosso relacionamento. Eu tinha 23 anos e tive um encontro casual e alcoólico com um cara no casamento da minha irmã. Me senti absolutamente horrível com isso e nunca consegui contar a ele. Eu disse a mim mesma que isso nunca mais aconteceria e que seria a melhor namorada/esposa que eu poderia ser. Desde então, não troco mensagens com caras ou saio com eles a menos que seja necessário e tenho limites muito rígidos. Tenho lutado com o que fiz e nunca achei que meu marido faria isso, mas tenho certeza de que ele também pensava o mesmo de mim. Descobri há alguns dias que meu marido teve um encontro casual há 10 meses. Uma das minhas amigas soube disso e me avisou. Eu o confrontei e ele admitiu. Obviamente, fiquei muito magoada e chateada no começo. Então percebi que fiz a mesma coisa e tenho escondido isso por anos. Tenho estado meio indiferente nos últimos dias, e isso está deixando meu marido preocupado. Ele tem se mostrado muito arrependido e lamenta muito. Obviamente, isso dói, não importa o que eu tenha feito no passado, mas me sinto culpada se mostrar qualquer emoção negativa para ele. Tenho algum direito de ficar chateada? Estou muito magoada por dentro, mas não por fora. O que faço aqui? Sou a idiota por gritar com minha cunhada grávida e mandar meu marido escolher entre mim e ela? Entendo que o título pode parecer errado, mas por favor, me ouça. Atualmente, estou digitando tudo isso enquanto a família inteira do meu marido está lá embaixo. Então, eu, mulher de 29 anos, sou casada com meu marido há 8 anos. Cerca de 2 meses atrás, tive meu terceiro aborto espontâneo, 31 semanas, não vou falar sobre isso porque me faz sentir muito deprimida, mas você precisa lembrar disso. Cerca de 4 meses atrás, minha cunhada, que tem 20 anos, veio chorando até nossa porta nos contar que está grávida e seu namorado não queria ter nada a ver com a gravidez. Ela não tinha para onde ir. Meu marido e eu a recebemos de braços abertos, abertamente a acolhemos em nossa casa. Nas primeiras semanas, foi realmente difícil para ela, compreensivelmente. Eu sentei com ela por horas, a abracei quando ela chorou, assistimos nossos programas de TV favoritos, comemos tanto sorvete que literalmente caímos em coma. Foi realmente uma experiência de união para nós, pelo menos eu pensei assim. Aqui é onde as coisas começaram a piorar. Eu tenho orgulho da minha casa limpa e arrumada. Minha cunhada, por outro lado, não tinha esse hábito. Ela deixava suas roupas jogadas pela casa, sujava a louça e até mesmo chegou ao ponto de deixar seus brinquedos íntimos na mesa da sala. Tentei falar diretamente com ela antes de conversar com meu marido, ela começou a chorar imediatamente e me disse que tentaria ser mais organizada. Eu a abracei, disse que estava tudo bem, mas que esse era um limite claro para mim. Ela me garantiu que não aconteceria novamente. No entanto, as coisas só pioraram. Ela me disse que eu deveria fazer sua roupa, lavar sua louça e limpar seu quarto diariamente porque ela estava grávida. Bem, eu entendo o quanto é difícil estar grávida, simplesmente não pude permitir sentir que era uma empregada na minha própria casa. Observação: comprei esta casa, não meu marido. Foi tudo por minha conta. Sem mencionar a recente perda do meu filho. Então, contei ao meu marido, mas o que ele me disse me chocou. Suas palavras exatas foram: querida,
Ela está passando por muita coisa agora, nós realmente deveríamos estar a ajudando. Além disso, isso pode fazer você se sentir melhor, cuidar de alguém que está grávida. Fiquei furiosa para dizer o mínimo. Me fazer sentir melhor. Ela está passando por muito? Precisamos ajudá-la? Deixá-la ficar conosco não foi suficiente? Embora eu não queira invalidar a dor dela, meu marido e eu também estávamos passando por nossos próprios problemas. De qualquer forma, seguimos em frente, fiz o meu melhor para manter o trabalho e as tarefas domésticas. Meu marido trabalha das 7 da manhã às 7 da noite, então ele não está por perto para ajudar muito. Eu trabalho em tempo integral em casa, então tem sido super estressante, e mesmo quando tento pedir ajuda para minha cunhada, ela sempre arranja uma desculpa. Mesmo se estiver apenas assistindo TV. A coisa que me deixou à beira da loucura foi quando saí para comprar a única comida que realmente tenho gostado de comer desde o meu aborto. Escrevi meu nome nela e pedi diretamente à minha cunhada que não a comesse. Bem, fui até a geladeira para pegá-la e você nunca vai acreditar. Ela simplesmente a comeu. Agora, você pode pensar, é apenas comida. Eu compro todas as compras, basicamente pago todas as contas. Não me importo que as pessoas peguem um pouco da minha comida, mas a única coisa que pedi para não ser tocada, foi tocada. Eu contei isso ao meu marido e, é claro, ele jogou na minha cara que ela está grávida, que eu preciso ser menos egoísta, e que a vida é feita de sacrifícios. Eu fiquei tão chateada que disse a ele que senti que ele e ela eram os companheiros de quarto horríveis dos quais as pessoas falam no Reddit. Ele não levou isso muito bem, haha. O que nos leva ao meu título. Minha cunhada planejou uma festa de chá de bebê surpresa, na minha casa. Pessoalmente, eu nem sabia se conseguiria estar em casa quando isso acontecesse. Eu me senti tão magoada por ela não falar comigo, sabendo de tudo o que aconteceu, e por convidar estranhos para a casa de outra pessoa sem perguntar antes. Meu marido insistiu para que eu fosse, disse a ele que isso afetaria permanentemente meu relacionamento com ela. Então, disse a ele que iria. Cerca de metade da festa, meu marido e minha cunhada anunciaram que queriam mostrar o quarto do bebê a todos. Eu fiquei confusa, quarto do bebê? Ela estava ficando tanto tempo? Que quarto ela transformou em um quarto de bebê? Eles disseram a todos para subirem as escadas, e foi aí que eu entendi. Eles estavam falando sobre o meu quarto do bebê, para o meu bebê que eu acabará de perder. Uma onda de emoções me atingiu quando vi todos no quarto do meu bebê dizendo o quanto eles tinham feito um bom trabalho montando a minha montagem. Para o meu bebê, que meu corpo falhou em me dar. Eu simplesmente não aguentei. Comecei a soluçar, e então essa tristeza se transformou em pura raiva. Comecei a gritar com minha cunhada, dizendo a ela que ela era a pessoa mais repugnante por me fazer passar por tudo o que passei nos últimos meses. Fazendo com que eu me sentisse como uma empregada ou um objeto para sua conveniência. Através de lágrimas entrecortadas, olhei para o meu marido, cuja mandíbula estava no chão. Virei a cabeça para ver toda a família dele apenas me encarando. Eu perdi o controle novamente. Gritando, olhei para minha cunhada e disse a ela, como ela ousava usar o meu quarto do bebê, para o meu bebê, como ela ousava pensar que tinha esse direito. O que ela me disse me fez cair de joelhos, soluçando, não é minha culpa que você não conseguiu ter um filho, porque deixar isso ir por água abaixo, você é tão egoísta. Meu marido tentou me levantar do chão, mas eu gritei novamente, ficando de joelhos, que agora estavam tremendo, eu disse a ele, escolha. Uma expressão de perplexidade no rosto dele. Gritei novamente, escolha, entre eu ou ela. Ele nem conseguiu encontrar palavras para dizer. Eu apenas olhei, pura fúria, e passei pela multidão de familiares e vim direto aqui para escrever isso. Atualização. Desculpe por quaisquer erros de digitação ou palavras escritas incorretamente. Não tenho certeza se está em a maneira adequada de fazer uma atualização, mas espero que todos possam vê-la. Primeiro, gostaria apenas de abordar alguns comentários. Você pode pular esta parte se não se importar, haha. Eu sei que tive um natimorto. A única razão pela qual eu digo aborto espontâneo é porque foi isso que meu obstetra me disse que estava acontecendo. Além disso, algumas pessoas têm dito que essa história é falsa por causa da maneira como descrevi a discussão. Cair de joelhos, pura traição, sim, percebi que escrevi errado. Posso garantir que não é. Não posso fazer ninguém acreditar em mim,
mas está em minha vida, então você pode achar que é falso ou não. Aqui está a atualização que todos têm perguntado, preparem-se, é longa. Depois de postar minha história no Reddit, sentei-me na minha cama, enxugando as lágrimas e dizendo a mim mesma que não aceitaria esse desrespeito. Desço as escadas, fechando a porta do quarto do bebê pelo caminho. Fui recebida com todos consolando minha cunhada. Pedi gentilmente a todos, exceto minha cunhada e meu marido, para saírem respeitosamente da minha casa. Depois de todos os olhares sujos e julgamentos, ficamos apenas meu marido, minha cunhada e eu. Eles se sentaram no sofá, sem dizer nada. Eu me sentei com eles. O silêncio parecia durar uma eternidade, nenhum de nós tinha nada a dizer, eu sabia que teria que iniciar a conversa. Olhei para meu marido e disse, você decidiu? Ele olhou para mim apenas olhando. Perguntei novamente, desta vez em um tom firme. Ele acabou murmurando algum tipo de insulto, e não consegui entender direito o que ele disse, algo com mal-humorada. Eu me levantei e disse a ambos para saírem, mas eles quiseram conversar. Disseram que tudo isso era um mal-entendido, que estavam arrependidos, blá blá blá. Peguei uma mochila do meu armário de sapatos e disse a eles para pegarem suas coisas. Minha cunhada me disse que eu não poderia simplesmente fazê-la sair e que eu era uma pessoa horrível. Ri na cara dela e disse que está em minha casa e posso fazer o que quiser. Meu marido ficou ao meu lado e disse a ela que era apenas por um curto período de tempo. Virei para ele e disse, você também, saia. Ele ficou irritado e me disse que éramos um casal casado e que não é assim que o casamento funciona. Eu disse a ele que não, casamento é quando duas pessoas se apoiam e não tratam a esposa mal. Ambos acabaram saindo depois de muitos insultos contra mim. Mas espere, não acabou. Hoje de manhã, enquanto eu me preparava para uma reunião no Zoom com alguns colegas de trabalho, meu marido apareceu. Eu o deixei entrar e disse a ele para pegar o que precisava e ir embora porque eu precisava trabalhar. Ele começou a pedir desculpas e me disse que queria consertar as coisas. Eu disse a ele que só precisava de um tempo longe dele. Foi então que ele jogou na minha cara, bem, não é minha culpa que você perdeu nossos filhos, talvez isso nunca tivesse acontecido. Minha irmã estava certa, você é egoísta. Eu nunca, jamais fiz meu marido sentir que ele não pode sofrer comigo por causa disso, nunca o fiz se sentir inferior por causa da dor dele. Virei-me e o esbofeteei no rosto. Eu nunca apoio a violência, e estou muito chateada por ter feito isso com outro ser humano, mas eu simplesmente não conseguia lidar com isso. Ele deu um passo para trás e depois jogou toda a minha maquiagem no chão, o que eu entendo, mas depois ele começou a quebrar toda a decoração do meu banheiro. Eu gritei para ele parar e disse que estava arrependida, mas ele continuou. Chegou até mesmo ao ponto de socar um buraco na parede do meu banheiro. Parecia que eu estava vendo todas as emoções reprimidas dele pela morte de nossos filhos vindo à tona. Mas ele foi longe demais quando tentou me agarrar, gritando na minha cara. Eu o chutei para longe e disse para ele sair daqui. Ele saiu do banheiro e eu o vi quebrar mais algumas coisas enquanto saía. Assim que ele saiu, tive um ataque de pânico, olhando a bagunça que ele fez e percebendo o quanto ele escondeu sua dor. Liguei para minha mãe e contei tudo o que estava acontecendo. Eu não falo muito com minha família devido a alguns traumas passados com eles. Ela me disse que estava a caminho. Assim que ela chegou, simplesmente desabei e ela me segurou. Depois, ela se levantou e começou a tirar fotos de tudo o que ele quebrou. Perguntei a ela o que ela estava fazendo, e ela se virou para mim e disse que vamos processar esse desgraçado. Honestamente, eu nem discuti, estava tão magoada com tudo o que meu marido fez comigo. Minha mãe empacotou meu computador e eu peguei algumas roupas. Minha mãe e eu dirigimos até um hotel, e ela insistiu em ficar comigo enquanto eu terminava o trabalho. Minha mãe chamou um serralheiro e meu advogado. Eu também vou me divorciar dele. Então, aqui está a atualização que todos estavam esperando. Sinto-me culpada por desistir do meu marido e dos 8 anos do nosso casamento, mas é hora de um divórcio. Eu não posso viver assim, e meu marido também não pode. Gostaria de poder dizer que seguimos em frente, nos perdoamos e eu pude ver minha cunhada ter seu bebê. Mas essa não é a realidade. Se algo mais acontecer, vou avisar a todos. Obrigada, pessoal, pelo apoio e ajuda com esta situação.